Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. E para você que está aqui ao vivo com a gente, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Smart Start Podcast. Esse podcast nada mais é do que a gente convidar pessoas que têm experiência e algo para lhe agregar. No caso, começo inteligente, nada mais é Smart Start. E hoje não pode ser diferente. Como eu sempre começo, eu vou apresentar para vocês agora a câmera 2. Juliana Moraes, aí, seja muito bem-vindo. Mas Obrigada. para começar do jeito que eu sempre começo aqui quem é Juliana Moraes? Como é que você se denomina? Seja muito bem-vindo, boa noite. Ele disse que ia deixar essa pergunta para fazer surpresa, né? Mas enfim, primeiro, obrigada pelo convite. Eu tive a honra de conhecer Douglas essa semana e a nossa conversa foi magnífica, extraordinária, eu diria. Tu é Bateu. um homem extraordinário. Obrigado. E então, primeiro, é uma honra estar sentado aqui. E segundo, quem é a Juliana? Primeiro, a Juliana é mãe. A Juliana é uma mulher com sonhos, com objetivos e com uma missão. Eu recebi uma missão que eu compartilhei contigo essa semana e é por isso que eu tô aqui. Porque eu tenho uma missão com outras mulheres. Não é à toa que eu estou de rosa, porque rosa representa a cor, né, feminina. E eu demorei muito tempo para assumir esse desafio, porque é um desafio muito difícil, né? Mas eu só cheguei até aqui porque eu construí uma carreira, né? Então as pessoas me conhecem muito pelo meu sucesso profissional. Por muito tempo eu me senti culpada por isso, mas eu vi que eu fui constituída em autoridade por Deus para chegar nesse momento. E é por isso que eu tô aqui. Que legal. E sabe que quando você me falou, né, primeiro do nome, que eu vou deixar depois para você explicar, não vou falar, vou deixar um suspense aí pro pessoal. Quando você me falou do nome, assim, deu aquele contraste, né? Eu não entendi porque, o nome dela é esse e ela falou outro nome. E nisso daí eu fiquei pensando, como assim? Qual que é o objetivo? Porque não sei se você lembra, a primeira coisa que eu pergunto é qual que é o projeto que você Sim. quer, né? Porque tudo é um projeto, seja um podcast, seja qualquer ideia que você tem, né? Pode se formar de um projeto e concluir, né? Tirar do papel executando. Sim. Mas eu achei muito interessante o nome, né, que você colocou, daí tu me explicou naquele momento ali, eu já, não, top. Tanto que eu fiquei curioso. Eu tenho uma vontade, até eu conversei, falei isso daí hoje contigo, mandei, né, uma mensagem. Sim. Eu tenho uma vontade de falar, de me abrir mais nesse meu lado, que eu também já tive um passado. E conversando contigo essa semana, a gente teve eu tive, na verdade, eu preciso falar mais de Deus, porque Isso. tem algo aqui, né? Mas, agora, voltando a bola para ti, da onde que você é? Qual foi a sua trajetória para a gente entender aqui? Porque a gente, além de falar do propósito, que a gente vai falar em Sim. breve, eu quero saber quem que é realmente, da onde que nasceu, qual que é a tua formação, se tem formação, se não tem, tá tudo certo, mas o que fez, né, para você chegar até onde você está hoje? Bom, primeiro eu quero dedicar esse meu testemunho para minha irmã, que está assistindo nesse momento, porque ela sempre me incentivou a trazer minha história. Eu sou uma mulher que eu não vitimizo nada do que eu vivi até hoje, e eu creio que tem pessoas com problemas muito maiores do que eu passei. Mas isso fez com que eu me tornasse a mulher que eu sou. Então, preciso falar, né? Eu sou de Cachoeirinha, né? Que é uma cidade ao lado de Porto Alegre. Sou filha de mãe solteira, né? Minha mãe me teve com 15 anos, a minha família sempre foi muito humilde, então eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe, não conheço meu pai, e cresci com essa questão de não ter pai, mas sempre muito bem resolvida, porque eu sou uma mulher muito posicionada, extremamente posicionada na vida. E isso nunca foi um problema, tá? E a minha mãe me criou como pôde, né? Eu cresci então, depois a minha mãe casou, eu tive uma família ótima, que foi quem me proporcionou realmente uma estrutura familiar, coisa que eu não tinha quando era pequena. Só que desde pequena eu sempre fui muito diferente.
A minha família não tem, assim, pessoas formadas, pessoas com foco em carreira, mas eu sempre, desde pequena, tive um foco. Eu sempre pensava assim, ó, eu quero mudar de vida e o estudo vai mudar a minha vida. Então eu enxerguei uma oportunidade nos estudos, tracei e fui. Então eu sempre fui o destaque na turma. Cada vez que eu me formei, eu era oradora. Tanto é que quando eu me formei na faculdade, eu sou formada em administração e marketing. Quando eu me formei, que eu contei para minha mãe, eu disse: "Mãe, eu vou ser oradora". Ela olhou e falou assim: "Eu não esperava menos de você". Que legal. Porque eu sempre fui realmente acima da média, mas eu me dediquei para isso. Eu me dedicava todos os dias para ser acima da média, porque eu nunca quis ser mediana na vida. Eu sempre quis ser uma mulher à frente. E o meu projeto tem muito a ver com isso, com o meu jeito de ser mesmo. E então é isso, eu me formei, eu tenho eu sou formada em administração e marketing, tenho uma especialização pela SPM em trade, que é a minha área, que muitos não sabem o que é trade, Sim. mas isso fica para outro momento para eu contar para vocês, né, o que é trade. Eu morei em São Paulo por 8 anos, e isso também somou muito na minha carreira profissional. E veio muito desse meu jeito de ser corajoso, eu não tenho medo, eu sou extremamente destemida, eu sou uma pessoa movida a desafio. Então, hoje eu estou à frente do time de trade, eu sou coordenadora das farmácias São João do time de trade, eu vim para cá somar nessa reestruturação, até porque essa área aqui no Sul é bem nova ainda, no Brasil ela ainda é uma atividade nova, e aí eu vim da Rede H Pharma para cá, assumi essa área junto com o nosso head, que é o Ragusoni, e estou aqui em Passo Fundo há 1 ano e meio. Então eu vim para cá sozinha, assim como eu também fui para São Paulo sozinha, e o pessoal, meu Deus, essa mulher é louca, né? Só que eu sou muito visionária. Então eu enxerguei a oportunidade em todas as empresas que eu passei, né? Eu trabalhei na MTV, eu trabalhei na Florestal Alimentos. Gente, eu trabalhei, o pessoal geralmente pergunta, mas que idade tu começou a trabalhar? Começou a trabalhar com 10 anos. Sim, eu devo ter começado com 10 anos, porque a carreira que eu construí realmente é uma carreira diferenciada, né? Eu já cheguei a liderar 1.200 pessoas em São Paulo. Então, eu tenho network com todas as indústrias farmacêuticas desse país, com indústrias de eletroeletrônico, enfim, canal alimentar, conheço muita gente. Só que isso não me faz melhor que ninguém. Exato. Aí agora tu, Esse é o né, ponto. tu vem já na raiz da humildade, né? Isso. Isso daí é fantástico. Isso não me faz melhor que ninguém. Na verdade, eu só entendo que eu precisei chegar até aqui, talvez para outras mulheres poderem escutar o que eu tenho para falar. E para que elas saibam que sim, elas podem, indiferente do momento delas, indiferente da situação que elas estejam, né? Elas podem sim. Quando eu digo ser líder, eu sempre falo assim, ó, não é porque eu sou uma executiva, ela é líder, ela tem um cargo de liderança, não. A nossa liderança começa lá em casa. Né? Então, assim, se você tem filho, e se você não tem, você já lidera a sua casa. Você já é uma líder, Uhum. né? Eu sempre digo assim, para minha equipe, sendo homem ou mulher, se esse homem e se essa mulher, eles não têm capacidade de liderar dentro da sua casa, muito difícil eles vão conseguir liderar fora. Porque ontem eu até postei um vídeo para quem me segue e fala muito do que eu penso. Nós temos que ser sucesso dentro da nossa casa, né? Só que daí vem uma outra questão super importante do meu perfil, né? A sociedade cobra um pouco. Cobra um pouco não, gente, cobra muito, na verdade. Demais. Porque eu deveria ser uma mulher casada, eu deveria estar dentro de casa, de pantufa, só que não foi essa a missão que Deus me deu. Deus me deu uma missão para liderar, Legal. né? E Então, deixa eu te perguntar, tá? Em que momento que você entendeu que tinha uma missão? Porque não sei como é que foi, mas tu não cresceu dentro de uma igreja, tu não, não cresceu ouvindo a palavra, ou cresceu, né? Eu não. gostaria de saber, entender em que fase, em que momento que aconteceu essa a revelação, que dá para dizer, qual Sim. que é a nomenclatura que muitos, né, entendam. Acho que a primeira coisa a se falar aqui nessa mesa, nesse momento, é que isso aqui não pertence a nenhuma igreja. Show.
Fantástico. Nós não estamos aqui para pregar alguma coisa ou para converter alguém. Isso é a primeira mensagem que eu quero deixar, tá? Então, quando as pessoas perguntam assim, tu é evangélica, Ju? Não, eu não sou. Tu vai em alguma igreja? Não, eu vou em várias. Porque a unção que eu recebi, ela vem desde quando eu vim, quando eu era criança, desde quando criança. Eu aprendo sozinha. Então, por muito tempo, isso foi difícil aceitar essa minha missão. Porque a solitude me levou aos aprendizados que eu tenho, né? Então, para contar um pouquinho como foi, assim, a minha conversão, tá? Primeiro, eu contei lá no início que eu cresci sem pai, tá? E eu passei por uma separação quando eu morava em São Paulo, muito complicada, né? E essa separação fez com que eu acordasse para essa minha missão. Então, eu comecei a participar dos cultos. Na época ainda tinha pandemia, então eu assistia online, tá? E um dia eu comecei a seguir a Bapai Church, que fica em Criciúma, da Viviane Martinello e do Telmo Martinello. Eu gostei muito da forma como eles se posicionam, porque eu sou uma pessoa que eu aceito as diferenças. Eu não conheço, mas vou Então, pesquisar. sigam. Inclusive, a Viviane é minha pastora e é minha mentora. Eu faço mentoria com ela, no caso de Isabel. Só que, pessoal, depois de 6 meses, eu fui visitar a Bapai. E quando eu cheguei lá, eu ficava escutando falar do batismo, mas eu não dava bola pro tal do batismo, porque eu não sabia o que era, né? Uma pessoa extremamente leiga, assistindo os cultos ali e tal. Quando eu cheguei lá, era Dia dos Pais. Criciúma fica longe de Cachoeirinha, né? Sim, 3h30, 4 horas. Não. Não sou muito boa com tempo nem quilômetros, tá? E aí eu cheguei lá, era Dia dos Pais, domingo, Dia dos Pais. Quando eu cheguei lá, eu escutei assim, pode ser que eu me emocione, pessoal, que isso é muito verdade. Eu cheguei lá e escutei assim, tu sempre teve um pai, Juliana. Eu sempre estive contigo. E eu te trouxe até aqui. Naquele momento, eu descobri que eu sempre tive um pai. E que eu não era órfão. Então essa foi a primeira mensagem. Segunda é que o batismo seria no dia 8 de novembro, que é a data do meu aniversário. Sério? Sério. Pá. Então eu recebi um presente. Dia 8 de novembro, eu renasci para Cristo. E desde então, pessoal, eu passei o batismo não acabou acontecendo no dia 8, foi no dia 7, tá? Mas várias coisas aconteceram para eu não ir nesse batismo. Eu acabei recebendo essa proposta, vim para Passo Fundo, e o meu chefe é cristão, tá? Quando eu contei para ele do meu batismo, eu sou muito Caxias, extremamente comprometida com tudo que eu faço. E eu fiquei calculando, vou ter que faltar ao trabalho, para ir a Criciúma não vou faltar, né? Porque como é que eu vou falar para ele que eu preciso ir a Criciúma? Não vou faltar. Então eu cheguei e falei para ele, olha, chefe, eu não vou ir no meu batismo porque eu vou ter que faltar ao trabalho, faz uma semana que eu tô aqui na São João. E ele aceitou aquela minha mensagem e foi para casa. Eu, ok. No outro dia ele voltou e falou, Juliana, eu quero conversar contigo. Falei, sim, chefe. Eu, do meu jeitão, né? Bem obediente, porque eu sou obediente, pessoal. Sabe aquele teu compromisso? Eu quero que tu vá. E eu falei, agradeço, eu fui no meu batismo. E quando eu tava lá, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, eu quero te agradecer, porque eu estou aqui porque você me permitiu. E ele falou, então quando tu voltar, eu quero te contar uma história. Quando eu voltei, ele falou, Juliana, eu fui caminhar, porque ele caminha às 5h30 da manhã, em Passo Fundo, então meu chefe caminha às 5h30 por aí, tá, pessoal? Já vou avisar. E aí ele falou assim, Jesus falou comigo. E ele disse que o meu papel como cristão era permitir que tu fosse ser batizada. Legal. E eu fui. Então, pessoal, tem, assim, uma caminhada bem grande desde lá pra cá. Eu moro em Passo Fundo. Eu me dediquei a estudar a palavra. Todo mundo que me conhece sabe, né? Eu tenho um coração muito, eu diria, generoso. Eu não sei lidar com as pessoas de uma forma grosseira, né? E esse foi um dos motivos que me fez também chegar onde eu cheguei.
Porque eu percebo que as pessoas estão doentes, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão perdendo valores e hábitos básicos de educação. E quando eu falo, e daqui a pouco a gente vai falar do projeto, mas quando eu falo em liderar, para você liderar, você precisa ser exemplo, você precisa arrastar. E as lideranças que nós temos e que estão se levantando são lideranças que eu não quero para meus filhos. Não quero que esse tipo de liderança arraste os meus filhos. Eu quero que as lideranças venham de valores, de família, que são valores que estão se perdendo. Né? Então, quando as pessoas me perguntam assim, Ju, como tu chegou até hoje? Com disciplina, com muito foco. E principalmente, pensando em tudo que eu aprendi desde criança. Nunca mexendo no que é meu, sendo comprometida com as coisas que eu faço. Então, o liderar tem a ver com hábito, tem a ver com valores, tem a ver com a empresa ou com o teu chefe olhar para você e saber que pode contar contigo. Então, se eu pudesse dar um conselho, ou se eu pudesse dizer para as pessoas, como tu chegou aqui, Ju? Praticamente sem nada, sem apoio, porque eu nunca tive apoio. Eu cheguei com muito foco, muito comprometimento e disciplina. Então, é isso que faz a diferença de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa sem sucesso, vamos dizer assim, se existe o sem sucesso, né? Então, porque o que é um sucesso para mim pode não ser Isso. para você. Mas mesmo assim, eu acredito que qualquer tipo de sucesso, tu precisa se dedicar, tu precisa estar disposto à disciplina de fazer aquela prática, né? Então, meu sucesso, a gente conversou um pouco sobre isso. Sim. Meu sucesso é sobre empreendedorismo, o sucesso da outra pessoa é sobre estar num emprego fixo ali, estável. Ok, tá tudo certo. Só que dos dois lados você vai ter que se dedicar. Vai ter que batalhar, seja no lado do CLT, tu vai ter que acordar cedo, vai ter que estar ali disponível naquele horário que você se determinou. E o empreendedorismo, na minha visão, porque eu já tive já estou hoje no empreendedorismo, é muito mais em questão de você ter daí uma disciplina consigo mesmo, né? Exato. Então, tudo isso daí eu acredito que tem que ter foco. Então, não importa o sonho, não importa o objetivo, o foco é um dos principais pontos para você chegar em algum lugar. E para chegar até aqui, eu tive muitas renúncias. Tive renúncia de casamento, tive até renúncia de filho, né? Porque os meus filhos, nesse 1 ano e meio, ficaram lá em Cachoeirinha. Né? A Duda agora tá morando aqui comigo. Mas o que é mais positivo, gente, é que cada vez que eu me senti frágil, como mulher e fraca e me culpando, eles sempre foram meus apoios. Sempre disseram, mãe, nós sabemos que tu tá aí trabalhando, né? Então, eu sou o apoio financeiro das crianças, praticamente, né? E os dois, em momento nenhum, sabe, me desmotivaram, mas pelo contrário, eles sabem que eu tô aqui trabalhando, sabem que eu tô construindo um legado para eles. Então, isso também é para eles, né? E eu converso com outras executivas e com outras mulheres de indústrias farmacêuticas, mulheres poderosíssimas. E essas mulheres trazem essas culpas também, né? De muitas vezes estar na estrada, ter que estar trabalhando, atendendo os clientes, seus filhos em casa. Só que é uma missão, nós temos uma missão. E é isso que eu quero falar. E é sobre isso. Aí eu não sei, eu vou te jogar a pergunta e daí você... O que realmente é, né, o exército de Déboras? Porque agora, para quem estava desde o começo, eu falei sobre que veio uma Juliana falar comigo dizendo que queria fazer um projeto chamado Exército de Déboras. Que essa louca aí querendo falar sobre Débora, gente. Explica o que é esse projeto e da onde que surgiu, né? Porque eu acho que esse ponto que... É o gatilho, né? Bom, eu não lembro muito bem quando foi, se foi antes do meu batismo ou depois do meu batismo. Mas eu visito várias igrejas, tá, pessoal? Então, assim, os cultos eu procuro ir todos os domingos. Há pelo menos 2 anos eu não falto os cultos, tá? E numa dessas visitas eu fui no Brasa, isso é lá em Porto Alegre.
Quando eu entrei lá, eu ainda muito verde, sem entender nada da palavra. Eu ainda sou. Muito verde, tem muita coisa para aprender. Quando eu cheguei lá, uma moça me recebeu e disse, seja bem-vinda. Eu falei, obrigada. E ela olhou e falou assim, tu é a Débora. Tu é a Débora dos novos tempos. E você vai levantar outras mulheres. Eu, ok, assimilei aquilo, guardei e entrei. A pessoa que estava comigo falou, Juliana, você recebeu uma profecia. E eu falei, gente, o que é profecia? Nem sabia, né? E aí, pra quem não sabe, profecia é quando uma pessoa é usada por Deus pra te levar uma palavra, tá? Porque eu não sabia no passado que era isso. Então hoje eu sei. Mas, gente, eu não assimilei aquilo. Eu simplesmente esqueci Débora na minha vida. Nem sei quem é Débora, não fui pesquisar quem é Débora. E aí, passaram-se os anos. Acho que acredito que uns 3 meses atrás. Eu não lembro, gente. Eu sou péssima com prazo. Mas eu estava aqui em Passo Fundo, num culto. E do nada a pastora desce lá do púlpito, no meio do culto, assim, gente. E ela vem em direção. E eu estava com uma pessoa e eu pensei que a pastora ia falar com a pessoa. Só que não. A pastora veio falar comigo, no meio, assim, do nada. Ela vem e sopra no meu ouvido. E fala assim, Deus manda te dizer que tu é vaso escolhido, que tu é filha amada. E Ele tá te ungindo com o poder da palavra neste momento. Gente, eu sou da área de vendas, eu sou da área do marketing, eu sou de trade. Eu falo para 1000 pessoas, mas eu não falo no microfone nem nessa câmera. É o meu maior desafio. Todo mundo que me conhece, que está assistindo, sabe disso. Eu chego a suar de nervosa, porque eu não consigo, é muito difícil. E naquele momento, eu pensei, meu Deus, não me dá essa unção, eu não quero essa unção, porque eu não quero falar. Eu não gosto de falar da minha história, eu não gosto porque eu não me sinto melhor que outras pessoas, sabe? E então eu lembrei de Débora, e eu lembrei de toda a minha história, e eu lembrei de tudo que eu construí, e eu fui pesquisar sobre Débora. Falei, vou pesquisar sobre Débora, vou saber quem é essa mulher na Bíblia. E aí, gente, que eu vou contar quem é Débora para vocês. Débora foi uma juíza, uma profetisa na época dela. Ela morava em Israel, só que na época que ela morava lá, não existiam reis, os reis eram os juízes. Então, quem mandava eram os juízes, e Débora era uma juíza, uma mulher improvável naquele tempo, em meio a muitos homens. Então, ela liderava, e ela liderava debaixo de uma tamareira, que tinha o nome dela, Débora. Né? E por que ela liderava embaixo daquela tamareira? Porque ela não fazia nada escondido. Nada, porque a Débora era casada. E quem liderava não era o marido dela, era ela. Ela foi escolhida para liderar num tempo improvável, onde as mulheres não lideravam. Não tinham voz, né? Não tinham voz. E as pessoas, e ela não liderava só mulheres, ela liderava inclusive homens. Muito difícil para a época. Mas ela era uma improvável. E Débora quer dizer abelha. Sério? E a abelha trabalha incansavelmente para produzir mel. E mel é o quê? Doce. Vem da doçura de uma mulher. Então, assim, naquele momento eu entendi que é minha missão. E por que eu fui construída em autoridade. Se tu for ver agora, ela falou sobre a abelha, quem manda em toda, né, a colmeia e tudo mais é uma abelha rainha. Exato. Então, todo mundo protege, todo mundo, né, tá em cima da abelha rainha. Exato. E se você for ver, é uma hierarquia que não existe o macho. Não existe. Não existe, não se fala uma hierarquia das abelhas, né? Macho ou alguma coisa que... Não, é sempre a abelha rainha. Muito interessante, é uma coisa assim que Sim. você não para pra A parte da abelha eu não tinha contado. Não, Deixa eu contar hoje. verdade.
Então, gente, essa foi a mensagem, essa foi a profecia que eu recebi. E há umas 2 semanas atrás eu fiquei muito emocionada. Um dos cultos que eu fui, a pastora, ela pediu que as pessoas levantassem para receber a oração. Todo mundo que estivesse sofrendo com alguma dor. E quase todas as pessoas levantaram. E as pessoas choravam e eu sentia dor naquelas pessoas. Homens e mulheres chorando. E eu com aquela profecia, eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu preciso ajudar essas mulheres, eu preciso levantar essas mulheres. Porque eu sempre tive uma fé e uma força fora do normal, fora do comum. Que eu falando, a mulher vem contar alguma coisa no sofrimento, eu falo algo muito simples, né? Então, assim, o que é muito fácil para Juliana, para outras mulheres é muito difícil. O que eu posso dizer daí, pensando na parte na questão do sentimento, né, Isso. do Espírito Santo, É. que é o Espírito Santo, ele não ter, como é que pode dizer, não tem hora ou dia ou local que ele vai dizer assim, só dentro da igreja, só dentro, não. Não, Hoje mesmo, me contou ali a questão do Uber, né, do tem o aplicativo. testemunho de hoje, né? Então, próprio do aplicativo, motorista do Sim. aplicativo aí, tipo, numa conversa que você tava tendo particular, já deu, né? Já teve Vamos contar para as discussão. pessoas, né? Fica à As vontade. pessoas. Então, hoje como eu não falo e fico muito nervosa, a minha irmã, que tem me incentivado a falar, eu liguei para ela no horário do almoço e disse, irmã, o que que eu falo e tal. E eu naquela correria de trabalho, porque eu quase cheguei atrasada aqui devido à correria de trabalho, trabalho muito. E eu coloquei no Viva Voz naquela correria toda, conversando com a minha irmã, e a minha irmã fala sobre a tua história, depois fala sobre como que tu te converteu, traz o teu projeto, e nós duas conversando, né? Sobre o assunto, e eu no Viva Voz. Quando eu saí do carro, o motorista do aplicativo chamou e falou, moça, antes de você ir, eu disse, ué, o que foi? Não entrou o pagamento? Daí ele falou, não, eu quero te dizer que eu senti paz em escutar a tua conversa. E eu quero dizer que vai dar tudo certo. Vai. Cara, eu enchi meus olhos de lágrima. Eu falei, meu Deus do céu, tô fazendo certo. Porque é muito difícil trazer esse assunto pra mesa, né? Liderança, tu traz um pouco dessa questão de ser cristão. O que que tem a ver, né? Mas tem tudo a ver. Porque eu quero construir esse exército de mulheres firmes no propósito, né? Que elas edifiquem a sua casa, né? Que elas tenham valores e que elas sejam realmente mulheres posicionadas, né? Então, se as pessoas até me julgam, Juliana, tu é muito posicionada, eu vou continuar. Eu só quero avisar a sociedade que eu continuarei sendo posicionada pelos meus filhos e por todas. Então, e que muitas vezes a sociedade também questiona um pouco dessa posição toda, né? Porque querem que seja frágil. Mas eu não serei frágil. Continuarei sendo forte até o último dia. Aí que tá, essa coisa de sociedade, né? A gente vê em tudo que é tipo de preconceito. Sim, A partir do momento que você quebra o paradigma de você fazer o mesmo, mais do mesmo, sim, você chama a atenção, e essa atenção aí, muitas vezes, de primeiro momento, nunca é boa. Não no caso do que você está fazendo, mas sim para outra pessoa. Porque uma coisa que eu escuto muito agora, a pessoa que cresceu contigo, a pessoa que tá ali junto contigo no dia a dia, é estranho para ela te ver num lugar ou num local, ou te ver crescendo de uma forma que ela não tá crescendo. E daí não é por mal, né? É o inconsciente pensando assim, cara, mas ela tá aqui junto comigo, faz a mesma coisa que eu, nasceu, sim, no mesmo lugar que eu, e por que que ela deu certo, né? Que é aquela coisa de dar certo, entre sim. aspas, e eu não. E as Daí- pessoas sempre dão desculpa para o sucesso do outro. Uhum. Sempre tem um motivo e não o esforço, e não a dedicação. Só que o que nós temos que aprender é que
Não é o processo, né? Não é sobre o processo, é sobre o final. É onde tu quer chegar. Então, assim, eu quero chegar aqui. Eu vou chegar aqui. Só que eu quero chegar aqui não passando por cima dos outros. E é isso que eu quero trazer para as pessoas. Tu pode chegar aqui. E tu pode ser uma pessoa o máximo possível correta, né? Porque nós somos pecadores. A gente vai pecar, não adianta. Só que tem um caminho e tu não precisa desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é isso que vai te fazer diferente. Só que tu tem que traçar. E se você ficar escutando as vozes, não vai chegar lá. Então tem muitas pessoas que não chegam no destino porque escutam as vozes. Elas não têm foco. É igual a corrida, eu corro, né? Então, assim, como que tu corre? Como que é isso? Ai, não, eu tenho preguiça. Não, eu não vou correr porque é muito chato. Eu até entendo, gente, que ninguém precisa amar acordar cedo nem gostar de esporte, né? É muito do gosto pessoal de cada um. Mas é questão de foco. Eu quis correr. Então, o que que eu fiz? Eu achei um gatilho. Qual é meu gatilho? É música. Eu amo música. E não é porque eu sou crente que eu não escuto música, tá, pessoal? Eu gosto de dançar, eu escuto música, eu sou uma mulher extremamente vaidosa, né? Então, o pessoal tem muito dessa coisa. Ah, ela é crente, ela tem que andar com cabelão, com a roupa. Não, pessoal, bem pelo contrário. Nenhum lugar da Bíblia fala isso, bem pelo contrário. Né? A gente tem que andar bem arrumada, tá? E então, assim, ó, tu tem que focar. E o meu foco foi o gatilho, né? Da música. Então eu comecei, eu vou correr uma música. Amanhã eu vou correr duas. Amanhã eu vou Legal. correr três. E aí hoje eu corro, né? Então é a questão do foco. O que que tu quer? Tu vai escutar as vozes ou tu vai chegar no teu destino? Uhum. Eu vou chegar no meu destino. Com certeza. É quando a pessoa tem um propósito, É. quando a pessoa estipula um propósito, daí ela tem foco, disciplina e tudo mais, aí ela chega sempre. Chega. O que eu acho, quando você fala também, as pessoas hoje, elas estão doentes, né? Exato. Elas precisam, necessitam de ajuda. Quando eu falo doença, não é a doença física, Física. é a mental, sentimental, né? Às vezes até intelectual. Mas por quê? É a questão de, a partir do momento que você não tem um propósito, aí não tem por que viver. E daí, o que eu acho, né, e isso daí que eu acho fantástico, até eu boto no meu perfil, hoje no meu perfil te ajuda a criar um podcast, né, mas Sim. antes disso, antes de eu estar nesse mundo, eu te ajudo a tirar a tua ideia do papel. Eu não sabia propriamente o que eu queria fazer, qual que era as ideias que eu queria tirar. Sim. Então eu só botava isso daí. Agora que eu tô no círculo do podcast, eu te ajudo a criar um podcast. E ajuda mesmo, pessoal, porque ele me ajudou. No almoço, ele me fez várias perguntas que fez com que eu abrisse, assim, a minha mente. Então, com certeza, tu contribui. Que bom. Com certeza. Então, com isso, a pessoa, né, no meu caso, o objetivo é que a pessoa, que eu consiga esclarecer o propósito dessa pessoa, Uhum. seja no projeto ou até mesmo de vida. E quando a pessoa tem um propósito, a pessoa parece que abre uma chama e abre algo a mais. Uhum. E aí é sobre isso, entendeu? O propósito, a partir do momento que você tem um propósito, você tem um porquê acordar cedo de manhã, correr aquela música, fazer o que você precisa fazer para acontecer e para atingir o objetivo. Qual que é o propósito em si, né? Por isso que eu, eu fiz essa introdução. Qual é o propósito em si com o Exército de Déboras? Porque você falou impactar mulheres, né, e mostrar que elas podem ser líderes. Mas você já falou, já deu alguns insights, só que eu quero direcionar esse ponto, porque muitas mulheres que não são crentes ou que não são, né, religiosas, elas pensam, não vou ter que parar de usar maquiagem, vou ter que parar eu vou ter que me posicionar de outra forma, vou ter que fazer. Eu acho muito que, tipo, eu sou um cara que eu creio, né, Aham. em Deus. Não sou de igreja, no caso, não Sim. participo, não Nem eu. tenho uma igreja, mas quando eu vejo
as pessoas fazendo bem, não importa a religião. Exatamente. E como você quer se posicionar? Qual que é o propósito, né? Para quem quer, para as mulheres que tá te escutando e viu que isso daí pode ser um gatilho para elas iniciar alguma coisa, para fazer alguma coisa, mas qual que é esse propósito para você esclarecer isso daí para as mulheres que talvez ou com certeza venham a ouvir o que você tem para falar e até mesmo um dia estar do teu lado, né? Porque é sobre isso, é sobre caminhar junto, sobre fazer acontecer. E é sobre isso, é sobre caminhar juntos. Não tem cor, não tem raça. Não é porque tu é casada, tu é solteira, tu é melhor ou pior. Não. Tu é uma mulher. Se tu é uma mulher solteira, tu lidera a tua casa, né? Então são com essas mulheres que eu quero conversar. Indiferente de status, posição, cor, raça, todas essas mulheres são minhas irmãs. Todas essas mulheres têm que entrar nesse exército para levantar outras mulheres. Então eu não quero fazer nada sozinha. Eu não faço nada sozinha. Na verdade, o que a gente precisa é levantar mulheres posicionadas na sociedade, com valores, para que possam inspirar outras mulheres e até, quem sabe, outras meninas. Nós temos uma geração vindo aí. Quem vai ajudar essas meninas? Quem vai arrastar essas meninas? Eu quero de verdade deixar um legado aqui. Um legado para minha filha, para as amigas da minha filha. A semana passada, não lembro o dia exato, a Duda mandou uma mensagem, eu estava trabalhando, ela mandou assim para mim: mãe, eu tô aqui na mesa tomando café, porque assim, eu tomo café na ponta da mesa, né? E todos os dias pela manhã eu faço meu devocional, tomo meu café preto e faço meu devocional. E ela falou: mãe, eu tô aqui tomando um café preto, lendo livro, me sentindo... Parece que é tu aqui, mãe. E eu falei pra ela: minha filha, as atitudes arrastam. Eu não me lembro qual que é se é o Cortella ou qual que é a pessoa que eu escutei isso daí. E isso daí até me fez repensar algumas coisas, mas faz uns 4 anos atrás. Tu quer fazer com que uma pessoa ou teu filho leia um livro do lado dela. Exato. Quer fazer com que até o teu filho goste de alguma coisa, de uma atitude, faça. Entendeu? Porque não é você cobrando, dizendo, leia o livro aí, você indo pro celular, ficar mexendo no celular, que você vai fazer teu filho, a pessoa que você quer que faça. Então, tipo, e isso daí pra mim, na época, eu não utilizei isso daí com filho, mas sim na época eu estava gestor, né? Então eu utilizei isso daí com minha equipe, né, e tudo mais. E pra mim foi uma virada de chave fantástica, porque antes de você cobrar algo, né, a pessoa que lidera isso, Exato. tem muito isso, ela tem que mostrar que ela sabe fazer, mostrar que ela sabe desde varrer um chão até um planejamento, né? Então, Exato. tipo, é algo assim que pra mim é muito mais você mostrar que tu sabe fazer, né? Do que você dizer, não faz. Eu tenho um estilo de liderar onde eu pego junto com a minha equipe, né? Então, eu sou extremamente descentralizadora. Eu sempre falo, eu até vou usar uma frase bem pesada que eu uso lá, né? Eu digo assim, pessoal, eu não sou eterna. Então, amanhã ou depois, se eu sair ali, Deus me levar, a empresa tem que continuar. Então, assim, vocês têm que saber do que eu sei. Todos nós precisamos saber dos processos. Tanto é que a nossa reunião acontece toda sexta, às 8 horas da manhã. Não importa, eu posso estar viajando. Sexta-feira, máximo 8, 8h30, a reunião acontece. Nessa reunião de alinhamento, é para que cada um fale o que fez na semana, o que vai fazer na próxima. Não é uma reunião para cobrar, e sim uma reunião de alinhamento. Porque tu precisa compartilhar a informação, né? Às vezes o gestor, na correria dele, acaba não falando com a sua equipe, acaba não passando uma informação. E isso, gente, é uma coisa que desmotiva muito a equipe.
quando teu funcionário, teu colaborador fica sabendo pelo corredor. Então, eu procuro, assim, ser a fonte da informação dos meus liderados, né? Então, que eles fiquem sabendo. Então, às vezes até eu falo, ó, pessoal, eu não estava sabendo, né? Então, eu tenho muito esse cuidado. Outra coisa, né? Aí, entrando um pouco já num viés de liderança, né? Conversar, saber quem é o teu colaborador. Tu tem que saber quem é o perfil, né? O perfil das pessoas que trabalham contigo. Um vai ser mais orientado para resultado, o outro não vai ser, e cada um tem um perfil. E é importante que você saiba esse perfil, né? Adequar as pessoas de acordo com a sua cadeira, né? Então, assim, a minha equipe, eu sei muito bem quem é quem. Se eu pressionar um pouco mais, não vai aquele ali. O outro já trabalha mais sob pressão. Então, tem que saber quem trabalha contigo. Isso daí é muito interessante, porque quando você faz, né, faz com que a sua equipe, ou melhor, quando você conhece a tua equipe, tu faz com que a tua equipe desenvolva e até melhore o resultado. certeza. Isso daí aconteceu na minha última empresa CLT, aconteceu isso, praticamente o que você falou. Eu tinha uma meta, no caso, né, Sim. de faturamento. Quando o gerente da loja, ao me contratar, me falou sobre aquela meta, eu falei, não sei da onde, mas vamos lá. Surreal, as metas que o pessoal constrói sem fundamento nenhum. Daí, Isso é outra coisa. ele me falou, o nosso objetivo é tantos mil por mês e tal. E eu falei assim, "Pá, e agora como?" Pensei comigo, né? Mas vamos lá, vamos desafio, né? E eu também pensei em outra coisa, se ele tá falando sobre essa meta é porque já fizeram, né? E agora querem voltar a fazer. Sim. E daí foi, aceitei a proposta, fizemos todo, né? Uma semana depois, eu descobri que nunca tinham feito aquela meta. Nunca Tinha batido uma meta tinham batido. inatingível. Não, a meta era tipo uns 200 mil a menos Oh, antes de eu entrar. sim. Daí eles queriam que bater. O legal é que em 20 dias foi batida a meta Sim. que foi estipulado. E a única coisa que eu fiz, eu não contratei ninguém. A única coisa que eu fiz, eu sentei com a minha primeira semana, eu descobri pelos vendedores, né? Sabia que não tinham batido ainda. E a minha primeira semana foi o quê? Eu fiz uma reunião entre todos e uma individual com cada um. A única pergunta principal que eu tinha era por que você está aqui na empresa e qual que é o teu objetivo? O que te incomoda hoje de estar aqui? Caso você tenha alguma coisa que te incomoda. E porque não falou de primeira, né? Não foi na primeira reunião, mas eu percebi que uma pessoa, por ela trabalhar no outro lado da cidade, morar no outro lado da cidade, todo dia chegava atrasada. Eu chamei para conversar, eu tenho 2 filhas, eu preciso deixar elas... Precisa conhecer a história pessoal das pessoas. Aí eu fiquei sabendo disso daí, o que aconteceu. Eu falei, não tem problema você chegar atrasado. Toda vez que eu precisar, tu só tem que ter alguém ali no teu lugar. Disponível. Simplesmente. E se você não conseguir ninguém, me avisa que eu vou ficar no teu lugar. E aprendi a função dela para fazer isso daí. Sim. E disso daí me veio uma pessoa assim incrível. Isso daí ela nem sabe. Deve estar sabendo agora. Se ela escutar isso daqui, ela vai ficar sabendo. Eu veio uma pessoa incrível que me ajudou a estimular, porque ela não era vendedora, me ajudou a estimular os vendedores. Entendeu? Até então, ela fazia só a função dela e deu. Sim. Depois disso, ela ficou empolgada né? Ela começou a estimular os vendedores a vender, ó, vamos bater. Ela até brincava, vamos que eu tenho que ganhar minha comissão de unha, fazer minha unha, tudo mais. Isso daí também foi uma outra coisa que eu fiz. Então, chegando um momento que a gente conseguiu bater quase o dobro da meta que era antes. As pessoas têm uma visão que liderar tem a ver com mandar. É uma visão totalmente deturpada, né? Então, liderar, tu tem que ser a bússola do teu time. O teu time tem que, assim, meu Deus, tá caindo o mundo. Eu vou olhar para essa pessoa, o que eu faço? Tu precisa ser a solução do teu time, né? Aí que tá. Essa palavra, eu gosto muito de falar, a primeira coisa que eu falei, porque imagina,
Nessa mesma ocasião, vou usar essa mesma empresa de exemplo, o antigo coordenador o gestor, voltou a ser vendedor. Então, tipo, o meu desafio era fazer com que as pessoas acreditassem que eu era capaz de liderar e com o meu antigo, né, eu fazendo a sucessão do cara que tá ali também. Então, tipo, foi um desafio bem É, complicado para mim. eu costumo dizer que o ápice do gestor é quando o colaborador não quer sair da sua equipe, né? Tem uma coisa que se chama turnover. Turnover é a rotatividade, tá? Então, se eu fosse líder de RH de uma empresa, eu faria o indicador turnover de cada gestor, tá? Se o teu turnover fosse muito alto, eu já iria puxar a tua orelha, tá? Porque esse é um indicador que tem que ter de um gestor. Se a tua equipe gira muito, a culpa não é da equipe. É verdade. A culpa tá no gestor que não tá sabendo liderar. Eu tenho um menino da minha equipe, foi bem legal, assim, ele tá se formando em TI. TI tem salários altos, né? Super oportunidade. E eu incentivei ele. Olha, tu não quer ir pra TI? Quem sabe, né? Porque, gente, tu tem que desenvolver pessoas. Você é um líder. Você não pode querer que a pessoa fique naquela cadeira para sempre igual uma planta. Exatamente. Não, ela tem que crescer, ela tem que dar frutos. Tu tem que deixar a pessoa brilhar, a pessoa ir. Esse é teu papel, teu legado como líder, né? Então eu disse, tu não quer ir porque lá tem os altos salários. E aí ele chegou e falou assim, eu não quero ir. Eu sei, Ju, mas eu sou feliz aqui. Aquilo, de certa forma, me deixou feliz. Porque eu pensei, se ele quer ficar aqui, se o meu filho quer ficar aqui, porque é assim que eu vejo a minha equipe, são meus filhos, né? É porque eu, de certa forma, eu acho que eu tô liderando bem, né? Porque ele poderia, nossa, não aguento essa mulher, eu quero sair dessa equipe. Sim. Né? Então, essa é uma outra mensagem. Então, para os líderes que estão assistindo esse podcast. Sobre liderar é desenvolver pessoas. O teu papel é desenvolver. Né? Eu acho engraçado que hoje eu virei coach de ex-chefes meus, né? Então, eles me ligam. Ju, o que eu faço? Tô nessa situação. Eu falei, larga disso, não faz isso. Então, eu acabei também hoje direcionando muitas pessoas que me lideraram no passado. Do teu posicionamento. O meu posicionamento. Que é aquele posicionamento que você falou que não vai mudar. E é isso daí, é sobre isso. É sobre isso. Eu sempre falava pra eles assim, eu não tô aqui pra ser chefe ou pra ser o gestor. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu tenho que ajudar vocês a se sentir bem aqui, eu tenho que ajudar vocês a fechar negócio, eu tenho que ajudar vocês a ter desconto, né? Que é o que eles mais gostam. Sim. Então, na equipe de comercial, né? No caso. E isso daí é muito, muito legal. Porque vou te dar um exemplo. O único vendedor que eu contratei para essa equipe, ele era o cara que ajeitava as prateleiras. Na verdade, não contratei, eu só puxei ele para as vendas. Sim. Eu identifiquei que para ajeitar as prateleiras, todos os vendedores podiam colaborar. E o tempo, né? E ele já sabia todos os produtos, já sabia tudo. Conversei com ele até hoje. A última vez que eu vi, faz um ano um ano e pouco que eu não tô mais na empresa, ele tinha trocado de carro, entendeu? Então, tipo, e isso daí pra mim que é legal, sabe? Porque eu também sempre falei pra eles assim, a minha vontade, ou melhor, o meu propósito aqui com vocês é fazer com que eu não precise estar aqui junto com vocês e que um dia um de vocês faça o que eu tô fazendo, porque eu não quero ficar aqui pro resto da vida. É isso aí, sobre isso. Então, é muito mais essa coisa de desenvolver, essa coisa de liderar, é uma coisa assim que você não aprende do dia pra noite, não é uma coisa assim que você nasce sabendo, mas quando você se desenvolve, você aprende a fazer isso daí, você vê que tem um propósito muito mais do que você ter um cargo ou uma função. Uma função no cartão de visita. Isso é sobre vidas e propósitos das vidas que você está ajudando. Eu poderia falar aqui horas sobre venda, sobre trade, sobre como treinar, como montar processos, né? E eu estava, de fato, preparando isso.
junto com a minha irmã nesse reposicionamento que eu fiz. Só que chegou um momento que eu escutei muito firme que o meu propósito tá em cima da minha carreira, né? De fazer mentoria com as mulheres, mas vai muito além disso. Porque para você ser uma boa líder, você precisa carregar valores básicos, né? Precisa resgatar muita coisa que hoje está se perdendo, né? Eu vejo líderes liderando na base do medo. Isso não tem nada a ver sobre liderança, Se tu não fizer, vai né? perder o emprego. Então, assim, gente, educação é tudo na vida. Por favor, com licença, obrigada. Eu aprendi isso na pré-escola, né? Então, assim, eu peço com licença, eu peço, por favor, para minha equipe. Por gentileza. E eu não vejo nada demais nisso, né? Então, assim, não é isso, faça isso. Não, por gentileza, tu poderia fazer isso, por favor? Não tem nada. Então, assim, é sobre realmente resgatar valores básicos, né? Que falta muito. Eu vejo as pessoas doentes, muitas vezes doentes até no trabalho, né? Então, poderia falar sobre N coisas aqui, trazer... Queria saber de você agora, não sei se o senhor vai abrir, né, mas eu acho que seria interessante que tu tá com um projeto, né? Foi o que fez a gente se conhecer. Sim. E depois de tudo que a gente conversou, tu já veio com um pensamento, mas não sei se tu quer abrir, né? Ainda não sei se já tem nome, não tem nome, mas como que as pessoas vão conseguir te achar e qual que é o que você quer passar nesse projeto, no caso, né? Tu diz no Exército de Débora? Com o podcast. Com podcast. Então, Douglas, essa é uma pergunta ótima, que eu não vou saber te responder agora. Que legal. Que legal. É legal porque, tipo, uma coisa que tu me falou, pra quem tá aqui assiste o Smart Start, né, e que vai assistir esse episódio aí, e já assistiu, sabe que tudo isso que eu tô falando, a gente não combinou. Não combinamos nada. Eu não venho aqui com com um roteiro dizendo pra Eu perguntei se ele tinha roteiro, ele disse que não. E por quê? Porque tudo que eu tô te perguntei, a gente conversou agora, era pra ter conversado, né? Sim. Dúvidas que a gente vai trocando. Mas quando você me falou, e você? Não, eu também não. E é legal porque daí aí entra uma coisa que é o propósito, né, inicial. Questão do Espírito Santo, te usar enquanto você tá falando com a pessoa que você vai estar falando. O podcast não ser aquela coisa assim que você sabe que vai ter início, meio e fim. Cara, início, meio e fim tudo tem. Mas você não precisa seguir um roteiro assim, dizendo assim, olá, tudo bem? Agora vamos... peraí que eu tenho que ver, tenho que te perguntar isso daqui. Não. Na verdade, assim, ó, pessoal. Então, primeira mensagem que esse homem que está aqui na minha frente é a pessoa que vai me ajudar a construir o meu podcast. Então, bem-vindo. Tu já está contratado. Obrigado. Né? Já está efetivável. Pronto. Então, essa é a primeira notícia. Segunda notícia é que eu vou, sim, trazer outras mulheres, porque eu não quero que seja um monólogo, não quero ficar falando sobre a Juliana, eu acho bem chato. Eu quero que outras mulheres falem. Então, eu quero usar todo o meu network. Então, eu já sei que tem várias mulheres aí que vão assistir agora, ou que estão assistindo, que saibam que eu vou convidar vocês para falar no podcast. Porque, sim, eu quero falar com outras Déboras e quero que outras Déboras se levantem através de outras mulheres. Então, eu conheço muitas mulheres maravilhosas que nem sabem que são tudo isso. E eu quero trazer essas mulheres para falar. Então, até eu e o Douglas conversamos essa semana, como aqui vai funcionar isso, porque tem muita mulher que acaba vindo conversar comigo aqui em Passo Fundo, mas talvez eu não tenha disponibilidade para vir aqui conversar, mas eu não sei o que elas vão fazer, mas elas terão que arrumar um espaço na agenda para conversar conosco, tá? Então, isso é a primeira decisão. Isso é a primeira decisão. Agora, o formato, como as coisas vão acontecer, isso não é uma providência minha. Né? Então, assim, eu decidi, procurei no Insta, achei o Douglas, fiz uma reunião e cá estou. Né? É isso aí.
eu não precisei na força do meu braço. E quando é pra acontecer, acontece, né? Exato. Porque aconteceu tudo rápido, né? Muito rápido. Eu fiz a reunião com ele na terça ou na quarta, e eu tô aqui hoje. E é isso que acontece quando tu tá ungida, né? Eu não precisei fazer força. Eu simplesmente obedeci. Eu obedeci um chamado. E não pensem que eu quis esse chamado, porque eu não quis. Eu chorei. Porque eu queria fazer um produto, para falar como montar uma equipe de trade, como treinar uma equipe de vendas. Gente, eu tenho conhecimento para isso, né? As pessoas, até uma pessoa essa semana falou assim, Juliana, se tu vai montar uma consultoria de trade, eu te quero aqui. E é isso que eu estava me preparando para fazer. Não dá para deixar de ser final. A única coisa é que o propósito inicial, o propósito que você quer realmente é mostrar que outras mulheres podem fazer e liderar e serem mulheres, né, com voz, com pensamento, né, com posicionamento, né? Exato. Que é isso daí que eu acho interessante. Eu conheço mulheres que são fantásticas em questão de sabedoria, inteligência, tudo mais, e não se posicionam por causa de maridos, por causa de situação, né? Sempre tem alguma coisa. Os melindres. Isso. E conheço pessoas que, tipo, não tem todo esse entendimento, sabedoria, talvez. E vão lá e mostram coisas que você diz, uau, entendeu? E existe Juliana, né, que tem tudo isso daí e só falta entregar isso daí, essa paixão, essa liderança, esse conhecimento e o propósito, que isso daí me chamou muita atenção. Eu acho que isso daí tá me fazendo ver algumas outras coisas. Também é uma coisa que eu já meio... Já fala sobre o testemunho, gente, eu fui almoçar com ele e eu, desse meu jeito, né, falando, conversando e tal. E ele falou assim, então, eu já fui missionário no passado. E eu falei, meu Deus, você foi missionário. Mas por algum motivo, que ele não contou toda a história dele, ele acabou desistindo dessa missão. Então, gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. E eu pensei muito sobre isso, né? Várias pessoas que cruzaram o meu caminho. Várias pessoas. Tem gente que eu não fico falando, nem no trabalho, eu não fico falando, sabe? O pessoal sabe da minha fé e tal, mas eu não quero converter as pessoas através do que eu tô falando. E sim da minha presença, do meu exemplo e da minha atitude. Às vezes acontece algumas coisas lá na minha equipe, o pessoal fala, meu Deus, como é que acontece aquilo lá no trade? Flui as coisas. Mas antes de entrar na empresa eu falo, vai na minha frente e me blinda. Amém. Entendeu? Então é sobre isso. Não é sobre o que eu tô falando, é sobre o que tá acontecendo. É sobre tu chegar e falar, nossa, essa mulher me passa uma paz. O que essa mulher tem? Eu quero ter isso que ela tem. E é essa a diferença. É isso que faz diferença. Então, quando tu falou aquilo, eu falei, era pra eu sentar na mesa com ele. E outra coisa para as mulheres, tá? Que estão escutando a Juliana, que vão fazer parte do exército da Débora. Isso daí, eu acho que isso daí vem em todo aspecto de, seja mulheres, homens, né? Todas as pessoas, mas principalmente para quem acredito que vai fazer parte desse... Eu tenho certeza que muitas. Tu quer mudar a vida, tu quer mudar, tipo, quer melhorar teu ambiente, teu propósito, quer ver coisas novas, quer estar num patamar, seja qual, já tô num patamar, beleza, mas você quer melhorar isso daí, você precisa ter duas coisas principais, conhecer pessoas novas, tá? Exato. E andar com pessoas que realmente já estão andando ou já fazem o que você deseja. Exato. Nada contra teu amigo de infância, teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, mas se eles não estão de gente ao que você quer, propósito da tua vida, vai ter que começar a andar com pessoas que estão. Então, não é deixar eles de lado, mas sim mostrar para eles que você tem um objetivo e um propósito maior. Isso daí é uma coisa que dói para muita gente. Sair perto da mãe, sair da zona de conforto. Isso. E daí começar a seguir, caminhar um outro propósito, um outro caminho que não tem nada a ver. Tua mãe e teu pai não correm todo dia às 7 horas da manhã,
Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Mas você não precisa aceitar tudo o que eles fazem. Exatamente. Então, existe uma coisa sobre honra e outra coisa sobre aceitar o que é errado. E, gente, você é o que você consome. Você é o que você se alimenta. Então, assim, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Isso é uma dica super, olha, de graça, hein? 0800, como diz minha mãe. Abre o Insta de vocês e vejam o que vocês andam se alimentando. Qual é o tipo de conteúdo, tá? Então, assim, ó, pessoal, pelo amor de Deus, é muito lixo nas redes sociais, de verdade. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho hoje, humildemente, do fundo do meu coração, percam 30 minutos vendo o conteúdo de vocês. Porque não tem como vocês querem melhorar de vida consumindo lixo. Não tem como vocês... eu quero ser magro, mas eu como hambúrguer todo dia. É a mesma coisa. Se você quer ser um bom gestor, você precisa consumir conteúdo para ser um bom gestor. Se você quer ser uma boa mãe, se você acha que não é uma boa mãe, consuma conteúdo para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Então, não existe. Se alimentou mal, não adianta. Vai ter um resultado ruim. Eu tenho mais uma pergunta, que é aquela última pergunta que eu falei. Preparou para essa pergunta. Isso. Mas antes eu vou falar com o pessoal aqui na câmera, ó, na minha câmera aqui. Naquela não tá? Bota naquela. Não tá. Não tá indo. Erros de gravação. Faz parte. O nosso Bem técnico tá dizendo que é a minha. Ai, gente, tô adorando isso. Tô gostando, acho que eu tô aprendendo. Então eu vou falar com o pessoal em geral. Se você, né, entende que tudo isso daí funciona, aqui onde que eu estou é no estúdio Grow, tá? Eu vou mostrar como é que funciona, tá? Mostrar não, vou falar ali, ó. Ao vivo, como é que o técnico pode ajeitar aquilo ali, ó. Você desliga, puxa... não, onde tá o teu dedo direito? Isso, puxa não, puxa o outro, direito, não esquerdo. Isso. Agora tu desliga a câmera, puxa, isso. Desligou, agora liga de novo. Ligou? Isso aí. Não, esse daí não vai fazer barulho. Tá on ou tá on? Tá on? Então agora tu vai pegar o botãozinho e puxar só pro lado. Esse onde tá o dedão. Não, o dedão, não o teu indicador. Agora puxa pro lado até dar um barulhinho. Tem uma travinha, tipo um liberador de gatilho. Isso, agora tá me aparecendo. Muda ali, vamos ver se me aparece. Tá me aparecendo agora? Aí, ó, viu? Viu como é que funciona? Pode deixar pra mim aqui, agora eu vou falar pra você sobre os... Não, primeiro eu vou falar sobre os patrocinadores. Opa! Esse momento O que seria o patrocinadores? Patrocinadores, eu não tenho patrocinadores no Smart Start em si, mas eu tenho patrocinadores aqui no Grow. O Grow, pra quem não sabe, eu faço o podcast, meu podcast Smart Start, no estúdio chamado Grow, aqui em Passo Fundo. E o estúdio Grow, ele não poderia estar presente, ou seja, constituído, se não fosse alguns apoiadores, patrocinadores que nos cederam algumas coisas. Por exemplo, essa mesa onde que a gente tá, sofá que a gente tem, né, alguns decorativos, tudo isso daí vem da Essencial Móveis e Planejados. Aqui de Passo Fundo eles nos cederam, tipo como é que se diz quando você mostra a showroom, eles nos cederam alguns móveis. Por sinal, é bem bonito e fácil. Foi uma coisa que me impactou quando eu cheguei aqui. Que legal. Então, pra gente ter esse conforto a mais, né? Outra coisa é da Belgotex. Belgotex, a gente conseguiu conversar com eles por intermédio da nossa arquiteta e eles cederam pra nós o carpete. Esse carpete ninguém tem, só nós. Eles vão fazer o lançamento agora em maio. Lindo, por sinal. Eles vão fazer em maio o lançamento com as nossas fotos. Então a gente foi usado de modelo, né? Eles nos cederam todo o carpete. É um carpete que você não precisa colar, tu não precisa botar. Olha, eu conhecendo as empresas de Passo Fundo. Não é de Passo Fundo. Não é? Ponta Grossa, a Belgotex. Olha, Paraná. Só que é Brasil inteiro, eles vendem pro Brasil inteiro. Lindo, e eles têm representantes. Olha que eu tenho bom gosto, hein?
É Que lindo legal. mesmo. E também a Mega Tintas aqui de Passo Fundo, que nos cedeu as tintas aqui que a gente usou no ambiente. Então, são parceiros que hoje nos fizeram estar disponibilizando esse estúdio e também fazendo o Smart Start nesse ambiente. Legal. Então, e para você que quer fazer um podcast, quer criar um podcast, é da região aqui de Passo Fundo, também entre em contato, seja com o Smart Start, com o Grow Studio ou com o Douglas Dal Castel, nas minhas redes sociais que a gente conversa mais. Agora eu vou voltar aqui para geral e vamos falar com a Juliana de novo. E agora vem aquela última pergunta, só que essa resposta você não vai dar para mim. Você vai dar para talvez Déboras ou Déboros, não sei. Todas as pessoas, Isso. todas as pessoas que assistiram até agora, que vão assistir até agora também depois, eu preciso que você deixe aquela mensagem tua, Débora ou Juliana, não importa. O importante é que seja sua, que vem do teu coração, olhando daí para a câmera, que é somente você e a câmera que vai, e as pessoas, né, que vão estar escutando. Daqui 5 anos, se você, com certeza, tu vai escutar essa mensagem, o que você faria para você mesmo? Pode falar com a câmera. Eu quero dizer que não importa o que tu esteja passando, qual o teu momento, qual a situação, qual o sentimento. Eu quero dizer que tu pode muito mais. Eu quero dizer que tem uma força aí dentro que muitas vezes tá guardadinha e ela tá machucada. Mas esse coração, ele pode explodir e pode levar amor e paixão para outras pessoas. Se tu é mãe, solteira, líder, enfim, tu é mulher. Tu pode fazer parte desse exército. E eu posso te ajudar. E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a resgatar essa mulher que tem aí dentro. E daqui a 5 anos, eu quero olhar para todas as mulheres e saber que eu não, porque não sou eu. Nós juntas podemos deixar um legado para as nossas filhas e para os nossos filhos. Essa semana eu fiz umas perguntas ali no meu Insta do que vocês gostariam que eu conversasse. O pessoal trouxe muito a questão de foco, de carreira profissional. E se é isso que vocês querem que eu fale, eu vou falar. Porque vocês realmente que vão transformar esse exército, que é o meu propósito de vida. Só que eu não vou fazer nada sozinha. Eu preciso de mulheres nessa missão. Então, é isso. É sobre isso. É resgatar essas mulheres que talvez muitas vezes estão ali. Enfim, se tiver homens aqui, né? Débora também falava com homens, né? Eu sempre falo muito mulheres, mas porque o meu propósito veio muito com as mulheres. Mas teve vários homens, inclusive, que responderam a pesquisa, querem que eu fale sobre família, sobre propósito de carreira profissional. Estou aqui também para conversar sobre isso, mas eu sempre vou direcionar um pouco mais para as mulheres que eu sinto no meu coração que é sobre isso, né? Então, quando eu era uma menina com os meus sonhos e os meus medos, eu gostaria muito que tivesse uma Débora falando comigo. E eu não tive isso, né? Então, hoje eu quero liderar essas mulheres. É sobre isso. Fantástico. E para quem não te segue ainda, qual os arrobas? O meu arroba pessoal agora, né? No meu Insta pessoal é Juliana, é arroba Juliana Moraes _8. Tá, então podem me seguir lá. Acho que depois tem como deixar o linkzinho pra eles Já tá também, na né? descrição. Nossa, tu é muito proficiente, tá? Mas a gente vai trabalhar agora em coisas novas, tem muita coisa vindo. Como nós comentamos, nós sentamos na terça pra conversar, terça ou quarta, e hoje eu tô aqui. Eu estava em Gravataí ontem, lá no CD. Vim pra cá correndo pra poder também estar aqui hoje com vocês. Então as coisas estão acontecendo numa velocidade que nem eu esperava. E eu espero que todos vocês possam participar dessa construção comigo. Show. E eu tenho só a agradecer sua presença, né? Como ela mesmo disse, você não é daqui, mas Não tá sou aqui, daqui. e daí a gente fica, né? Então a gente tem Sim. sempre ter um esforço para estar disponibilizando esse tempo. E para mim, como eu falei no começo,
É sempre trazer pessoas que agregam, né? E o que eu posso até falar um pouco mais, ser meio egoísta em falar que o meu propósito de estar aqui fazendo o podcast, o Smart Start, no caso, foi eu ter mais conhecimento. Eu aprendi com as pessoas aqui da cidade onde que eu estou e com também ter aquele network, né? Aquela pessoa, aquele contato de quem eu nunca tive. Porém, eu botei uma câmera no meio disso, né? E daí que Sim. tinha a questão do podcast, eu falei, não, então é aí que eu vou compartilhar e vou gerar oportunidades para as pessoas que estão aqui ah, aprendendo junto comigo, no caso. Verdade. Então, muito obrigado pelo seu tempo, Eu que pela sua agradeço. disponibilidade. E para você que ficou até agora, ficou com a gente até agora, se você gostou desse podcast, compartilhe com as pessoas que você gosta. E se você não gostou do podcast, compartilhe com quem não gosta. Importante que você faça algo da sua vida, não, né? Não fique numa inércia, compartilha, comenta, se inscreve no canal, né? Dá dislike, não importa. Movimente-se. Faz alguma coisa da sua vida. Muito obrigado. Segue o Smart Start Podcast no Instagram e o Douglas Del Castel também no Instagram. Até mais. Boa noite. Boa noite, gente.